Olá! A nossa proposta aqui é pegar materiais complexos e destrinchar eles de um jeito bem visual e claro. E hoje a gente vai mergulhar num texto que, olha, ele pinta uma visão bem radical, quase utópica, do que as cidades poderiam ser no futuro. E o curioso é que o ponto de partida desse material não é um problema, como a gente poderia esperar. Não, ele já começa com uma promessa, sabe? Uma promessa daquelas de cidades perfeitas, brilhando no horizonte. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é, o texto parece saber disso, porque ele já se antecipa a essa desconfiança. Ele não só diz que essa visão é possível, mas que ela é iminente, tá pra acontecer. E olha que interessante, antes mesmo de entrar nos detalhes de por que as cidades de hoje são um problema, a fonte já joga na mesa uma afirmação super ousada. Diz que os planos para essas cidades perfeitas já estão desenhados, os recursos disponíveis e os administradores do futuro já estão em treinamento agora mesmo. Ok, mas para a gente conseguir entender de onde vem essa visão de futuro tão otimista, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. A gente tem que mergulhar no diagnóstico bem sombrio que o texto faz da cidade como a gente conhece hoje. A crítica começa pesada, atacando direto o ambiente em que a gente vive. O texto descreve um cenário quase apocalíptico, sabe? Um mundo tóxico. O ar, a água, a comida, tudo é apresentado como fonte de contaminação, de doença. E do colapso do ambiente físico, a análise passa para o colapso social. A imagem que se forma é de um medo constante, de crime fora de controle. A segurança pessoal vira uma ilusão. E a ordem social, bom, parece que simplesmente evaporou. Ah, mas e a fuga para os subúrbios? Aquela ideia de ter uma casa com quintal e fugir do caos. Então, segundo o texto, isso é só trocar um problema por outro. Por trás da promessa de prosperidade material, o que se esconde é uma realidade de briga em casa, dívidas que não acabam mais e um baita vazio. Certo, depois de pintar todo esse quadro caótico, o texto faz algo interessante. Ele descarta as soluções que a gente sempre ouve falar, tipo, é só ter mais dinheiro, é só ter mais polícia. Não, ele ignora tudo isso e foca em encontrar uma única causa, a raiz de tudo. E aí a narrativa toda converge para essa pergunta central. A ideia é que tudo isso que a gente viu, a poluição, o crime, os problemas familiares, são só sintomas. Sintomas de uma única doença. E a resposta que a fonte dá é direta e até meio chocante. O problema não é o sistema, não é a economia, não é a política. O problema, de acordo com essa análise, somos nós, são as pessoas. E aqui a gente chega no coração do argumento. A fonte fala de uma natureza humana não conquistada. O que é isso? É uma natureza cheia de vaidade, de ciúme, de ganância, e essa seria a verdadeira causa de toda a decadência urbana. É como um motor, lá dentro de cada um, que gera todo o caos que a gente vê do lado de fora. Ok, se o problema é algo tão profundo quanto a própria natureza humana, a solução não pode ser superficial, né? Ela tem que ser igualmente radical, igualmente transformadora. Então, a solução apresentada é um plano de duas etapas. Primeiro, mudar a natureza humana. Sim, atacar o problema bem na sua origem. E segundo, colocar no poder governantes totalmente novos para garantir que essa nova sociedade funcione de um jeito diferente. O primeiro passo, essa mudança na natureza humana, é descrito como uma transformação interna, espiritual mesmo. A fonte até usa citações de textos sagrados, como essa de Ezequiel, que é um livro muito ligado à ideia de restauração. A metáfora aqui é receber um coração novo, uma capacidade de superar as próprias falhas e viver de um jeito, digamos, mais elevado. O segundo passo é uma verdadeira revolução no governo. O texto bota lado a lado os líderes de hoje, que ele chama de fracos, movidos por política e cheios de falhas, e os líderes de amanhã. E esses novos governantes são descritos como algo de outra categoria. Seriam seres divinos, incorruptíveis, com poder absoluto para fazer o que é melhor para as pessoas. E para ilustrar como seria esse novo governo, o texto usa uma citação do livro do Apocalipse, que fala justamente sobre o fim dos tempos e uma nova ordem mundial. A ideia é que esses líderes não vão governar com base em política, mas com uma autoridade que o texto descreve como divina, absoluta, uma vara de ferro. Certo? Então temos cidadãos transformados e novos governantes no poder. A partir daí, o texto começa a pintar o quadro de como seria, na prática, a vida nessa cidade utópica.
E o grande exemplo, o modelo a ser seguido, seria Jerusalém. Nessa visão, ela se torna a capital do mundo. Deixa de ser um lugar de conflito e vira o maior exemplo de paz, de segurança e de beleza para todas as outras cidades. Lembra de todos aqueles problemas do começo? Poluição, barulho, falta de segurança? Pois é, aqui tudo isso é resolvido. O ambiente físico é totalmente renovado. É como se a transformação interna das pessoas se refletisse do lado de fora, em beleza, pureza e bem-estar. E o texto faz questão de frisar: essa paz toda não é uma conquista humana, com leis e polícia. É um resultado direto dessa nova ordem divina, a ponto de os próprios muros da cidade serem chamados de salvação e os portões de louvor. No fim das contas, o objetivo é esse: transformar as cidades que hoje são vistas como centros de problemas e decadência em verdadeiros polos de florescimento humano, lugares para crescer intelectualmente, culturalmente e espiritualmente. E para fechar, depois de toda essa visão grandiosa, o texto muda o foco, sai do coletivo e vai para o individual, com uma pergunta direta para quem está lendo. E é exatamente com essa pergunta que o texto nos deixa. Toda essa visão de um futuro perfeito não é apresentada como algo que simplesmente vai acontecer. Não. Ela é colocada como uma questão de escolha pessoal para cada um. É um final bem provocador, né? Para uma visão tão radical do futuro das nossas cidades.